G20. Acordo parcial. Divergências persistem. As negociações da declaração final da cúpula do G20 em Nova Delhi estão em estágio avançado, mas divergências sobre igualdade de gênero, emergência climática e geopolítica, guerra na Ucrânia, persistem. Um texto base foi acordado, mas pontos divergentes serão tratados em conversas bilaterais até terça-feira. A menção à tributação de super-ricos deve permanecer, apesar de oposição da Argentina. Negociadores brasileiros temem a reabertura do documento. Janja xinga Musk. Lula pede respeito. Durante o festival Aliança Global contra a Fome, Lula pediu respeito na campanha, enquanto sua esposa, Janja, ofendeu Elon Musk em evento do G20 social, criticando a falta de regulamentação das redes sociais. Musk respondeu em sua rede social, prevendo derrota do PT nas próximas eleições. Janja também lamentou a ausência do ministro Alexandre de Moraes devido a um atentado em Brasília. Morte de apóstolo Rina. O apóstolo Rinaldo Pereira, fundador da Igreja Bola de Neve, morreu aos 52 anos em um acidente de moto. Em junho, ele havia sido afastado de suas funções após denúncias de agressão contra sua esposa, que obteve medida protetiva. A igreja expressou luto e informou que detalhes sobre o velório ainda não foram divulgados. FUVEST 2025. Gabarito divulgado. A FUVEST divulgou um gabarito da primeira fase do vestibular 2025, com 7,48% de abstenção, a menor da história. 107,3 mil candidatos se inscreveram para 147 vagas na USP. Medicina continua curso mais concorrido, mas com redução na relação candidato-vaga devido à unificação da escolha de Campi. Perseguição policial termina em morte. Uma perseguição policial em São Paulo terminou com a morte de uma idosa de 70 anos e um criminoso após troca de tiros. 2 policiais e um civil ficaram feridos. A perseguição começou após um roubo de veículo e envolveu vários carros roubados. O DHPP investiga o caso. Santos campeão apesar da derrota. O Santos foi campeão da Série B mesmo perdendo por 2-0 para o CRB na 37ª rodada. A vitória do CRB foi definida pelos gols de Labandeira e Cleiton. Apesar da derrota, a torcida santista fez festa antes do jogo, mas protestou durante a partida contra o técnico Fábio Carille e a possível implementação de SAF no clube. O Santos encerra a Série B contra o Sport no próximo domingo. Gabarito FUVEST 2025 divulgado. A FUVEST divulgou um gabarito da primeira fase do vestibular 2025. 107.330 candidatos realizaram a prova com 90 questões de múltipla escolha, com duração de 5 horas. A segunda fase ocorrerá em 15 e 16 de dezembro, com provas de português, redação e disciplinas específicas. São oferecidas 147 vagas pela FUVEST, além de outras 3.000 vagas via ENEM USP e Provão Paulista. Gabarito FUVEST USP 2025 divulgado. A FUVEST divulgou um gabarito da primeira fase do vestibular da USP 2025. 107.330 candidatos se inscreveram, concorrendo a 147 vagas, mais 3.000 via ENEM. Provan. A segunda fase ocorrerá em 15 e 16 de dezembro. Gabarito FUVEST 2025 divulgado. A FUVEST divulgou um gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2025 neste domingo, 17. 107.330 candidatos realizaram a prova de 90 questões de múltipla escolha, com duração de 5 horas. A segunda fase ocorrerá em 15 e 16 de dezembro, para os aprovados na primeira fase, divulgados em 2 de dezembro. São oferecidas 147 vagas pela FUVEST, além de outras 3.000 via ENEM USP e Provão Paulista. Gabarito FUVEST USP 2025 divulgado. A FUVEST divulgou um gabarito da primeira fase do vestibular da USP 2025. 107.330 candidatos realizaram a prova de 90 questões de múltipla escolha, com duração de 5 horas. São oferecidas 147 vagas pela FUVEST, além de outras 3.000 pelo ENEM USP e Provão Paulista. A segunda fase ocorrerá em 15 e 16 de dezembro. Lula e Vietnã discutem reforma da ONU. Lula e o primeiro-ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, discutiram a reforma da ONU e o apoio do Vietnã à candidatura do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Gabarito FUVEST 2025 divulgado. A FUVEST divulgou um gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2025 neste domingo, 17. 107.330 candidatos realizaram a prova,
composta por 90 questões de múltipla escolha. A segunda fase ocorrerá em 15 e 16 de dezembro, com provas de português, redação e disciplinas específicas. São 147 vagas oferecidas pela FUVEST, além de outras 3.000 vagas via Enem e USP e Provan Paulista.